Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do CNID 2020 e hoje iniciando as nossas palestras de metodologias ativas com a professora Karen Sartori Frederico, que falará sobre o perfil do professor frente às novas tecnologias. Ela é docente da Unicelv e ERS, né? Então, com a palavra, a professora Karen. Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É muito bom estar aqui fazendo essa troca, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que ele é tão presente esses temas, né? A gente discute tanto, a gente fala tanto, porém, nunca foi tão presente, né? Então, essa é uma linha de estudos que eu venho tendo, né? Já faz um bom tempo, e cada vez mais é a linha de estudo também do meu mestrado, né, que é essa relação mesmo desse profissional, desse professor, frente a essas tecnologias. Então, eu preparei um material para a gente ir falando, tá? E uma frase que eu acho que dá para a gente iniciar, que diz assim: é necessário que o professor oriente a criança sem que esta sinta muito a sua presença, de modo que possa estar sempre pronto para prestar a assistência necessária, mas nunca sendo um obstáculo entre a criança e a sua experiência. Maria Montessori. Acho que serve bem para as questões de tecnologias, né? Que é justamente isso. Nós, professores, devemos estar ali, né? Mas jamais interromper essas descobertas e o processo do nosso aluno. Bom, eu não tenho como fugir do assunto atual que nós vivemos. Então, por isso que eu fiz mais ou menos essa organização de imagens, aonde eu coloco que até março de 2020, nós vivemos isso. O que eu quero dizer com isso? Que até então, muitas escolas, elas tinham a sua forma de trabalhar, até falavam em tecnologias, mas era uma coisa que era estudo. Elas utilizam o laboratório de informática, elas utilizam os meios, porém, dentro, muitas vezes, de uma metodologia fechada. Então, existe um muro. Esse muro, ele existiu até março para a nossa juventude. Porque o nosso jovem, ele não quer essa escola que está aí. Ele não quer essa forma de trabalhar os conteúdos que está aí. Ele quer pertencer a esse mundo. Então, com toda essa função que estamos vivendo, nós somos obrigados a quebrar esse muro. Nos empurraram para quebrar esse muro. Então, todas as discussões que vêm ocorrendo em seminários, em jornadas pedagógicas, né, sobre as normativas, as instituições, o professor, o aluno, essa relação, ela sai do âmbito da discussão, da teoria, e ela literalmente ela vem para a realidade. Mas o que eu quero dizer com as normativas? A gente hoje tem uma BNCC que ela está trazendo muitas questões tecnológicas para o aluno, para a formação, para o processo dele. A gente está trabalhando a alfabetização com letramento tecnológico. E as instituições, elas, muitas vezes, elas não estão adequadas a esse mundo. E eu permito que use, mas repleta de restrições. Eu apenas proíbo. Não pode usar celular, não pode usar rede social, não, não e não. Traz a folha, traz o livro, no máximo a gente usa ali um Google Docs, alguma coisa assim. E nós temos uns professores, que eu digo que nós temos algumas classes de professor. A gente tem aqueles resistentes, até mesmo muitas vezes pela sua geração. Nós temos aqueles que estão inseguros, porque eles vêm de uma formação onde o professor ele precisa ser o grande detentor do saber, né? E nós temos aqueles linha de frente, que estão
lotados e esperançosos para, né, ir para a linha de frente, para trabalhar, para trazer esse aluno, para motivar, para utilizar tudo que tem ao meu redor em prol dessa educação. E aí nós temos o grande motivo de todas as discussões, que são os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos educandos. Que o que quer dizer? Sem identificação com a escola, ele não se identifica muitas vezes com esse processo, ele tem interesses em outros caminhos, porque a escola não traz para ele o conhecimento necessário. A gente está numa sociedade de muita informação, muita liquidez, as coisas são muito rápidas. Ao mesmo tempo, eu tenho alunos muito críticos, muito questionadores e, principalmente, eles são investigativos, né? Eles estão nessa rede muito rápida. E como alinhar o conjunto? Como fazer com que as coisas estejam alinhadas e caminhando uma ao lado da outra? Esse é o grande mistério, que até o presente momento a gente apenas discutia, a gente conversava, a gente trazia hipóteses de projetos. A grande maioria das escolas encontravam diversos obstáculos, né? E isso acabava o quê? Atrasando o processo. Porém, com tudo isso, que foi o marco que eu digo que vai ficar nos livros de história, e eu tive que rever todos os meus slides, justamente, que foi o Covid-19. Por quê? Antes a gente falava, a turma que falava em tecnologias, o grupo de professores que defendia, o grupo de professores que eu estou usando tecnologia, eu estou usando a máquina fotográfica, eu estou usando o Google Docs, e assim vinha. Mas a gente não via tanta interatividade, tanta conectividade. E aí acontece o quê? É agora. Apagou a luz e disseram para nós, abriu as cortinas. E nós saímos da discussão para a ação. Claro que as coisas ainda estão meio num sentido de redescoberta. Nós estamos redescobrindo este professor, nós estamos redescobrindo esse processo educativo, porque até então muitas escolas falavam em teoria. E agora eu tenho o ato educativo. Eu não tenho mais como não percebê-lo. Eu não tenho mais como deixar para depois. Ou ir fazendo gradativamente esse ato. Não. Lembram? Abriram as cortinas e nos falaram, o show começou. Tudo conosco. E aí nós vamos ter essa redescoberta desse professor, dessa metodologia, desse novo ato que é a educação e o processo, e aí eu vou ter um professor, a metodologia que eu vou ter que redescobrir, porque eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia somente em sala de aula, as relações também mudam, eu e o meu aluno, eu e a escola, eu e a família, eu e as tecnologias, o meu planejamento precisa ter um outro olhar, as minhas estratégias de abordagem também vão mudar. Então, é uma redescoberta de um todo, que antes estava na teoria, e que muitas vezes a gente deixava de lado, fazia uma parte, gradativo, vamos devagarinho, e agora não. E aí esse professor se vê no meio de aplicar novos conceitos. E ele precisa ter o quê? Novos olhares para as práticas educativas. Alguns eu digo que as vendas caíram. O que eu não queria enxergar, agora já não tenho mais como não ver. Porque me botaram no olho do furacão. E aí eu tenho mídia, educação, a escola, o percurso metodológico, a utilização de ferramentas e recursos antes não aceitos, exemplo, o celular, né? Eu tenho a própria utilização de um Twitter,
eu tenho a utilização do Facebook, eu tenho a utilização do Telegram, eu tenho várias outras ferramentas hoje que antes não. O próprio designer, né, que a gente precisa estar atento do como que eu vou chamar atenção, tendo que perceber que o meu planejamento hoje, por não estar presente, eu vou ter que cuidar as diversas formas de aprendizagem, a minha postura muda, o meu planejamento ele tem que ser eu tenho que englobar um todo, principalmente buscando estar na frente o que pode vir a ocorrer. As relações, elas se tornam muitas vezes mais estreitas, porque às vezes o aluno em sala de aula ele não consegue te falar, estando aqui numa outra ferramenta, ele consegue tirar sua dúvida. E as nossas estratégias, que antes eu estava olhando diretamente para o meu aluno. Hoje, quando eu elaboro a utilização de algum recurso, se eu vou usar uma plataforma digital, um ambiente virtual, um Moodle, que eu vou fazer todo o projeto, eu preciso lembrar quem é o meu aluno. Mas eu não lembro daquela turma ou daquele aluno específico, né? Não. Eu vou ter que lembrar de cada um. E as minhas estratégias vão ter que estar interligadas de forma que eu vá abranger as diversas metodologias para que o ensino ocorra, para que a construção do saber ocorra, porque agora não existe mais a possibilidade da transmissão. Não existe. E aí, quando eu trago a nova postura, eu trago a postura da escola e do aluno, no seu processo do saber, no construir o saber, no construir-se como cidadão, né? Essa escola eu estou englobando um todo, e aí eu peguei uma frase que eu gosto muito, que é do Drueta, que diz: nova mídia educação, ou New Media Education, conforme o Rivotella, frente ao advento das mídias digitais e as mudanças provocadas no consumo, definidas pela mobilidade, portabilidade e personalização dos meios, o que influencia determinantemente a sociedade da informação e do conhecimento. Ou seja, essa escola hoje pode ter um ambiente que o professor consiga fazer com que as suas estratégias sejam personalizadas, né? Eu consigo ter isso hoje, antigamente não. Então, hoje eu tenho plataformas que me dão esses índices, esse olhar individualizado para o meu aluno, porque ele consegue fazer um monitoramento da onde o meu aluno está, qual a maior dificuldade, quanto tempo ele ficou mais em tal questão, quanto tempo. Então, eu consigo fazer uma mediação até mesmo para eu poder trazer uma intervenção adequada utilizando diversas ferramentas, porque se deduz que nós iremos trabalhar com diversos recursos e aí a gente vai testando e vai observando cada aluno para poder ver qual a melhor estratégia para cada indivíduo. E na questão do aluno, representações e uso das mídias na escola, de ferramentas para aumentar a motivação, a possibilidade de produção crítica e criativa em mídia, pesquisa, em mídia, educação no contexto escolar, do cruzamento de olhares, o encontro de pistas, mídia e educação, novos olhares para a aprendizagem sem fronteiras, né? Por quê? Porque a gente precisa dar essa possibilidade para que ele crie, para que ele possa ter essa liberdade de ser o protagonista da sua história. Não é mais eu, professor, o detentor do cedro. Agora não, tá? E o desenvolvimento de uma identidade educativa, que ela é do aluno. E as competências necessárias para elas, que vai ser o quê? Eu, professor, eu, tutor. Porque hoje, professor, algumas instituições já não estão mais usando, elas só usam mais tutor, mediador, orientador. Por quê? Porque vai além, é além do ensinar, né? Eu não transmito, eu medio,
eu problematizo. E é uma parceria, como eu mostrei aqui. A casa, a sala de aula e a casa. E essa casa não é necessariamente a casa dele, mas esse mundo externo que a gente tem. Bom, e aí surgem, nesse novo patamar de educação, os novos atores do processo. O aluno como protagonista, a escola como estrutura e o professor como agente mediador e desafiador. Para quê? Para que o meu aluno seja personagem, né, desse mundo e protagonista pela sua história e pela sua trajetória. E, principalmente, letrado tecnologicamente, né, e um indivíduo apto a viver em sociedade. E aí chega o grande motivo da nossa conversa. O professor. Aonde nós ficamos? Com medo, com receio, chegou agora. Aqueles que já tinham mais conhecimento, mais destreza, tá mais tranquilo. E aqueles que a gente abriu a cortina e disse, vai. E as famílias que não entendem o processo, que tá dizendo, videozinho? Como assim? Isso não ensina? Esse joguinho? Mas para quê? Né? Então, acaba aquela imagem daquele professor. E aí entra o tutor, o instrumento dessa educação, o cara que vai buscar fazer a ligação, as conexões, que vai desafiar, que vai estar atento, que vai observar esse aluno para um novo percurso pedagógico. Porque o mundo vai estar nas mãos dos nossos alunos. E isso a gente não foge mais. Quando eu trago as novas tecnologias, eu estou trabalhando com tudo que está ao redor. Não só o computador, mas a utilização adequada e desafiadora desse recurso. Não apenas um momento no laboratório de informática, mas que isso vire o processo dessa escolarização, desse caminhar na construção do conhecimento e do saber do aluno. E a sala de aula muda. Não necessariamente nós vamos ter uma sala de aula com 4 paredes. Nós vamos ter daqui a pouquinho uma sala de aula onde ela ocorra primeiro em qualquer espaço. Dentro de um hospital, dentro de um museu, no parque, em casa. Por quê? Porque mudou. Hoje a coisa ela é movimento. Ela é uma espiral. Ela não é quadrada. Ela é algo que flui. Ela não é mais parada. Ela não é passiva. A sala de aula não é mais passiva. Ela é uma sala de aula ativa. Ela não é uma sala silenciosa. Ela é uma sala com ruídos, mas ruídos de construção. Ela não é uma sala com lugares fixos. Ela é uma sala móvel. Ela pode estar dentro de uma sala de aula entre 4 paredes. Ela pode estar no pátio da escola. Ela pode estar em lugares do mundo afastados separadamente, mas conectados dentro de um processo. E aí vem o que eu falei lá anteriormente, as abordagens, que é trabalhar com a problematização que Magalhães traz muito, que é a partir, observar a leitura deste mundo, desta realidade, problematizar, fazer com que os conceitos criem vida, criem sentido, né, para o aluno. Então, deixa ele observar, traz as coisas pontuais para ele, que é as questões das chaves, teoriza as coisas, deixa vir, mostra, deixa essa descoberta, questiona, deixa ele trazer as hipóteses dele, não corte as asas,
para que ele possa, desse problema, buscar a solução. A sociedade precisa de indivíduos que busquem soluções, que não fiquem esperando as coisas acontecerem. A educação não é mais isso. O meu aluno não é mais isso. O ambiente de aprendizagem ativa do meu aluno, ele também quer um professor ativo. Ele quer um professor que pesquise, ele quer um objeto de aprendizagem, ele quer computador, ele quer aprendizagem por pares, ele quer vídeo, ele quer ter autonomia, ele quer o quadro, ele quer problema, ele quer sala de aula, ele quer liberdade. Mas liberdade, que eu digo, dentro de um planejamento, dentro de uma organização, né? Então, isso a gente precisa trazer, que é trabalhar com as tecnologias. Eu posso trabalhar com tablet, eu posso trabalhar com celular, gamificação. Gente, é um leque riquíssimo para a educação. E quando eu digo riquíssimo, eu não estou falando somente das crianças alfabetizadas, eu estou falando desde a educação infantil, que há possibilidade da gente fazer uma sala de aula invertida na educação infantil, né? Existe? Claro que existe. Tem que ser ousado, né? E aí nós vamos ter as metodologias ativas de ensino, né? Que é o quê? A sala de aula invertida, tá? Que eu tenho o letramento tecnológico, que vai trazer esse protagonismo e autonomia para esse aluno. E uma coisa que a gente tem que parar bem para pensar, que é um termo que para alguns é novo, para outros nem tanto, que é o designer thinking. Quem é o meu público? Para quem eu estou produzindo este material? Para quem é essa proposta? Para quem é este ambiente? Eu preciso fazer isso. Eu preciso determinar os problemas. Eu preciso traçar caminhos. A melhor forma. E quem é esse ator que eu falo agora? É eu, é tu, é o meu colega, é esse professor que precisa se redescobrir. E está se redescobrindo. Que planeja, que desafia, que vai mediar, que vai problematizar. Esse é o novo professor. Não necessariamente ele vai dominar todas as ferramentas, mas se ele tiver o desafio dentro dele, ele vai se desafiar. Ele vai buscar. Porque ele não está mais naquele papel de mestre, de que eu sei. Eu sou o responsável. Não. Nós somos responsáveis. Muda. Nós somos. Isso é muito importante nessa nova concepção de professor frente às tecnologias. Prazer, professor. Esse é você. O que eu quero dizer com isso? Karen, tu tá doida? Não. Esses somos nós. É uma trilha formativa, cheia de coisas acontecendo, o mundo acontecendo, pensamentos, ideias, trocas, olhares, surpresas. Isso é ser professor. É ter a luz para querer fazer a diferença. Pegar o simples celular no momento de bobeira, olhar e falar assim, poxa, não tinha visto esse aplicativo. Veio uma ideia. Vou tentar. Vai lá, planeja, organize, manda. Isso é. Isso é conectar o mundo. Isso é trabalhar com o meu aluno não em cima de um único conteúdo. Não. As linhas educacionais também estão mudando. O currículo também está mudando. Coisa boa. Para muitas pessoas, de repente, vão estranhar que algumas escolas, como a do Bill Gates, como a do Steve Jobs, como a do Vale do Silício, a Escola da Ponte, elas não têm mais essa estrutura fechada. Elas têm, sim, um currículo base. Base. Como seria a nossa BNCC. Mas a organização, esse mundo que ela tem, é diferente. Tem vida, tem movimento.
E os professores, que não são mais professores, são tutores, mentores, eles estão aonde? Eles estão perpassando, eles estão descobrindo, eles estão atentos, eles estão observando, eles estão na escuta. Porque a semana ela é organizada, mas o aluno vai tendo a liberdade de ir se locomovendo. E eu dou para ele a liberdade e a base de que eu estou junto. Eu não te coordeno, eu ando contigo. E eu estou te dando esse leque de possibilidades. Mas também aceito sugestões de outras estratégias. Até mesmo que a gente vai conhecendo muitas coisas através dos alunos. E a escuta, ela é muito importante. E aqui eu tenho no meio das mãos, tanto do professor quanto do aluno, essas duas palavrinhas: educação e ensino. Não existe ensino sem educação, não existe educação sem ensino. Não existe mais. Antes a gente falava, educação vem de casa, ensino se aprende na escola. Agora não. Agora nós temos a responsabilidade, todos juntos, de fazer esse movimento. Porque nós estamos em constante aprendizagem, em constante troca. Eu estou aprendendo e também estou ensinando. Porque eu interligo, eu tenho que aproximar, eu tenho que mostrar nessa formação aplicabilidade. Eu tenho que mostrar que a coisa ela é válida, ela não é uma coisa que é criada hipoteticamente. Por exemplo, às vezes a gente vê os alunos com uns problemas enormes de cálculo técnico, por exemplo, e ele não consegue. Tu mostra a fórmula, tu vira de cabeça para baixo e nada. Aí tu pega um problema, vamos pegar um técnico de edificações. E aí tu pega um problema específico para ele construir, me dá a medição de quanto é que ele vai precisar para fazer o piso de uma sala. Ele olha e já aplica o conceito de área. Por quê? Faz sentido. Não é algo cheio de fórmulas. Ele aplica a forma, mas aquela forma tem sentido. E é isso que é educação hoje. É esse o meu papel. Trazer essa teoria para perto dele. Dar sentido. Não ficar distante. Porque aí ele vai decorar, ele vai botar numa prova e amanhã depois ele não lembra. E aí nós vamos ter o quê? A conectividade com esse mundo. Eu, meu aluno e sociedade. Através de todas essas metodologias ativas, que eu vou ter a sociedade, eu vou ter as instruções, a estrutura, a metodologia e a equipe. Por que eu coloquei aqui equipe? Porque o trabalho desse tutor, desse mediador, ele não existe. Se eu não tenho por trás uma equipe que acredite, uma equipe que aposte, não vai funcionar. Então, é muito importante este conjunto da obra para que essa interação, para que essas ideias, para que esse conhecimento, esse crescimento aconteça e ele consiga ser alguém plugado no mundo, cheio de hiperlinks, que ele saiba articular entre as tecnologias, entre as ferramentas, porque lá no mercado de trabalho, ele vai precisar. Até mesmo que a nossa sociedade, ela está mudando, ela já mudou. Por que eu digo isso? Nós entramos, vamos dizer que a gente estava na sociedade 3,5. Depois do Covid, empurrou. Agora é 4,0. Eu não tenho mais tempo. É para ontem. Então, é uma mudança do senso comum. Eu tenho a cybercultura, então vou ter toda a questão também de comportamento, de postura, gestão do conhecimento e do estudo das competências e habilidades dos alunos. Então, a coisa é muito mais ampla. E o modelo sistêmico, a coisa vai ter que funcionar. Eu tenho conteúdo, eu tenho a trilha formativa. Tenho. Eu não posso trabalhar com o meu aluno, ensinar ele a multiplicar antes dele somar, ou dele conhecer os números e quantificar. Existe uma
questão sistêmica, mas a forma como eu vou trabalhar esses conceitos e como eu vou desafiar para desenvolver essas competências e habilidades. Tá? E aí eu digo, compreender tais abordagens é algo fundamental para as escolas em vários sentidos. Primeiramente, na possibilidade de oferecer um ensino de qualidade e realmente igualitário a todos os estudantes. Em segundo lugar, em relação ao fato de que investir em tais métodos é um incrível diferencial competitivo que demonstra interesse em mudanças e avanços variados. Que é o que a gente está vendo agora. Agora a gente teve que fazer. Abriu as cortinas, vou ter que fazer. O que semana passada funcionava mandar um videozinho e atividade que eu mandava em sala de aula por e-mail, os pais agora já não querem mais. Por quê? Porque viram lá que na escola X já está diferente. Então a coisa agora vai começar a ser pulverizada. A coisa vem em efeito dominó. Aquela escola que antes que era vista como, eles fazem porque eles têm dinheiro, porque eles conseguem. Agora, esses pais e esses professores que antes faziam questão até de nem ver aquilo ali, agora não. Agora ela se tornou ícone. Porque agora começaram a falar, começaram a observar, começaram a ter olhos de lince. Por quê? Porque estão percebendo que os seus filhos, dentro desses ambientes, em contato com essa forma invertida de sala de aula, ele está conseguindo ter um ensino cheio de ludicidade, maior envolvimento do aluno, porque eu estou trabalhando com centros de interesse. Eu consigo proporcionar coisas que em sala de aula eu não fazia, que era leituras e debates, né? Que eu ponho ali, às vezes, ou no grupo de WhatsApp, ou num fórum, e eles vêm para discussão. Eles estão buscando mais usar as tecnologias. Ontem mesmo eu estava usando o Join Me para uma aula minha, e o aluno falou, não, professora, tem uma outra ferramenta, eu vou lhe mostrar. Me mandou, Adventure, uma coisa assim, o nome. Então, vamos utilizar. Ou seja, é a troca, eles estão sempre plugados. Eu tenho muitas questões dos jogos e brincadeiras, nós temos diversos aplicativos, né? A gente pode até mesmo interagir muito mais. As pesquisas são muito ricas, porque hoje, com o celular e o movimento, eles vão para onde eles querem. Eles pesquisam esse mundo, eles pegam o Google Earth e viajam, eles vão para lugares que antes não conseguiriam ir. Hoje, eles já vão em casa. Estudos de caso e trabalhos práticos, ou seja, a gente consegue trabalhar com eles, a pesquisa, né? Tudo isso, quem é que faz essa conectividade? As tecnologias. As tecnologias. Não tem como eu ficar em casa e ensinar meu aluno sem ter a utilização. Se eu sou um professor que eu nego a tecnologia, desculpa, a partir do Covid a gente não nega mais nada. A gente simplesmente, se eu não queria aceitar, eu engoli gargalo abaixo. Não tem. E aí eu tenho o que acontece com o meu aluno quando eu consigo trabalhar de uma forma onde o ato formativo, onde o percurso pedagógico, ele funciona. Eu vou ter um aluno com diferencial competitivo, um aluno protagonista, um aluno que vai ter engajamento nas problematizações e nas soluções, ele vai se sentir motivado porque ele é aceito, ele pode buscar o seu percurso pedagógico. Então, quando eu dou essa liberdade, eu dou essa confiança para ele, essa segurança, ele começa o quê? A ter autonomia. Quando ele tem autonomia, eu estou trabalhando com ele o quê? A autoestima e a autoconfiança. Eu não trabalho com ele o erro, o comparativo. Não. Eu permito que ele siga o seu caminho. Por quê? Porque eu tenho em grande foco desenvolver as habilidades e competências dele. Não para que ele trabalhe na minha sala de aula, mas que ele seja um cidadão presente na sociedade que nós estamos formando. Um ser ativo nesse mundo, não passivo. E eu vou ter um serzinho que pensa, que reflete, que questiona, que traz hipóteses, que pergunta, que busca soluções.
que sabe dialogar, que sabe enfrentar conflitos, né? Eu vou ajudar a desenvolver principalmente as questões emocionais dele. E aí eu digo para vocês, não tem como fugir. Se antes eu negava, agora não tem mais. Estamos na educação 4.0, quiçá já 5.0, e a era do conhecimento. Não tem mais espaço para transmissão, não tem mais espaço para memorização, não tem mais espaço para tortura pedagógica. Não tem. Agora é o momento. Agora a coisa acontece. Eu querendo ou não. Eu querendo ou não. Tecnologia é fundamental para a vida. Os recursos inovadores permitem compartilhar, aprender junto, personalizar o processo e orientar a tutoria. Hoje, há um grande apoio para as instituições, professores e alunos. Sem esse acesso, as possibilidades diminuem. Vira uma aprendizagem de segunda classe. Infelizmente, metade dos brasileiros tem um acesso horroroso à tecnologia. Precisamos melhorar muito, especialmente no que diz respeito aos mais pobres. Mas, claro, a tecnologia não resolve tudo sozinho. Pedro Demo. Ou seja, vai acabar o professor? Não. Nós nos tornamos tutores, mediadores, pesquisadores, investigadores. Nós temos que estar com o nosso faro, ouvido, olhos atentos, porque é através deles que nós vamos buscar novas soluções, que nós vamos perceber, dar sentido de pertencimento. Vamos conseguir adaptar, sim, umas ferramentas, porque a gente vai ter que trabalhar com a inclusão, né? Eu vou ter que ter esse olhar individualizado. Agora é o momento. E aí eu digo, sábio é o professor que aprender seu verdadeiro papel na trajetória do estudante e perceber que deve ser um eterno aprendiz. O que quer dizer isso, gente? Ninguém sabe tudo. Ninguém vai dominar todas as ferramentas. Mas te abre, te permite buscar, ouvir. Não diga não. Diga, talvez, pode ser, me ajuda, vamos tentar? Por que eu digo isso? Porque esse novo professor, essa nova postura, ela é uma postura democrática, uma postura aberta, uma postura investigativa e, principalmente, que busca solução, não busca desculpa. Que ela sabe que o não ela já tem. O que vier vai ser positivo. Que ela encoraja. Seja o grande encorajador do teu aluno. Seja o mecanismo que vai incentivar e vai qualificar o processo. Não pega a folha e apenas, ao invés de ele escrever, ele vai digitar no Word. Não. Escuta. Percebe. Vai para o Google. Vai. Viaja. O verdadeiro professor, tutor, é aquele que se permite viajar e não perde a vontade de querer ensinar, de querer trocar, e que tenha certeza de que a humildade faz parte do processo dele, do aluno, e que ele vai estar pronto para ouvir e para falar.
muito obrigado. Espero ter contribuído muito, né, com um pouquinho do que eu sei, que é um pouquinho, mas que eu venho cada vez querendo saber mais. Coloco-me à disposição, tenho os meus contatos, para que a gente junto possa construir novas ferramentas, novas discussões, novos caminhos para uma sociedade literalmente do conhecimento. Muito obrigada. Agradeço, Karen. Sabe as palavras, muito conhecimento, não é pouco conhecimento, é muito conhecimento. Nós passamos agora no Covid, realmente passamos por todo esse processo na escola, e realmente você vê que realmente a gente precisa realmente muita formação, né? É necessário todas as fases dos professores, né? Tem todos os tipos ainda, né, de professores, que os resistentes, não resistentes, os que já têm o conhecimento, os que estão chegando lá. E a cortina se abriu e todo mundo foi jogado no palco e vamos lá, né? Então, eu acho que sabe as palavras, uma excelente apresentação, adorei, tá? Então, e aí estamos todos no palco agora, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. E assim, para dar o melhor e mudar, né? É um tempo de mudança, né? A gente sabe que é um tempo de mudança e você tem que se inovar. A inovação agora faz parte do nosso papel, né, do nosso ser, né, como pessoa, como professor, como profissional, tudo, né, a mudança foi geral, né, foi geral, né? Foi geral. Foi uma mudança além de percursos pedagógicos, foi uma mudança Sim. de consciência, foi uma mudança humana, né? Foi um contexto muito grande e a gente precisa perceber que o que a gente viveu até março não volta mais. Não. A educação jamais vai ser a mesma. As pessoas não vão ser as mesmas. As escolas não vão ser mais as mesmas. Não. Então, agora é tudo novo. É como se a gente estivesse surgindo de uma nova era, um novo ciclo. Né? Então, a gente precisa ressignificar as coisas. Sim. Então, obrigada. Adorei. Tá? Obrigadão. Obrigadão. Obrigada mesmo.